irmãos, quero falar hoje com vocês sobre Filipenses 1, de 12 a 14, que fala assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, como já mencionamos nas outras gravações da Visão do Alto, estava preso em Roma. E ele fala aqui nesse texto que a situação dele ali, como um prisioneiro, tinham tido proveito, estavam tendo proveitos, estavam sendo proveitosas para o Evangelho. Eu quero, irmãos, destacar duas palavras, quero apontar duas palavras aqui, relacionadas ao Evangelho e que acredito que nos ajudam a corrigir algumas coisas, alguns pensamentos errados nos dias de hoje. A primeira palavra que eu quero destacar é a palavra progresso. O apóstolo Paulo fala no versículo 12 que as coisas que estavam acontecendo com ele estavam contribuindo para o progresso do Evangelho. Algumas traduções trazem proveito, mas a tradução mais correta é progresso mesmo. O Evangelho, conforme nós aprendemos a partir do significado dessa palavra, é algo que, pelo menos na atual dispensação, é algo que se instala progressivamente. Nós sabemos que haverá o dia em que o Evangelho que o reino de Deus, a verdade de Deus, vai se instalar de forma imediata, quando o Senhor voltar e estabelecer o seu reino definitivamente, imediatamente e para sempre aqui neste mundo. Mas por enquanto, o Evangelho se instala de modo progressivo. É como o Senhor Jesus disse, é como um fermento, a figura do fermento num sentido positivo. É como a figura do fermento que vai se espalhando por toda a massa. É como a semente de mostarda que vai crescendo até se tornar uma grande árvore. E o Evangelho é assim, ele vai avançando aos poucos. Não há, na presente dispensação, na presente era, um estabelecimento completo, pleno, definitivo, de uma só vez, através de fórmulas mágicas que fazem com que grandes avanços aconteçam abarcando o mundo todo. Não. O Evangelho, ele se estabelece de modo lento, numa marcha lenta, progressivamente ampliando as suas fronteiras. Então, essa é a primeira palavra que eu quero destacar, a palavra progresso, conforme vemos aqui. E a segunda palavra que eu quero destacar é uma palavra que, a princípio, não aparece aqui no texto, mas o texto fala sobre ela, sobre o significado dela. O texto abriga o sentido dela. O texto diz que através das cadeias de Paulo, o Evangelho de Cristo se tornou conhecido de todos, inclusive da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda do palácio, da residência das autoridades romanas. E as cadeias do apóstolo Paulo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, e ele aproveitava para pregar o Evangelho àquelas pessoas todas, mostrando a razão ali dele estar preso. Qual era a razão dele estar preso? O Evangelho. E ele então tornava isso conhecido daqueles soldados. E também a maioria dos irmãos, estimulados pelas algemas de Paulo, falavam com mais coragem a palavra de Deus. A palavrinha que eu quero destacar aqui, e que está implícita aqui nesse texto, é a palavra proclamação. Progresso e proclamação. Essas duas palavras estão conectadas no Novo Testamento. De acordo com a visão do alto, não a visão mundana, não a visão de marketing eclesiástico que tem sido criada nos dias modernos, mas de acordo com a visão do alto, o Evangelho, o progresso do Evangelho, só acontece através da
proclamação do Evangelho. Há muitas pessoas criando estratégias, shows, programas especiais, atrações especiais, teatros, passeios, festas, eventos mil, para ver se com isso atraem a atenção do mundo e conseguem fazer o Evangelho se ampliar e alcançar mais pessoas. Essas coisas têm o seu lugar, talvez tenham até algum grau de validade, mas a palavra de Deus ensina que o progresso do Evangelho só acontece através da proclamação do Evangelho. A Bíblia diz, Paulo escreve em 1 Coríntios 1:21, a Deus aprouve salvar os que creem pela loucura da pregação. É só através da proclamação que se alcança o progresso. Nós não podemos inventar coisas novas, não podemos acreditar em estratégias humanas, não podemos acreditar no marketing moderno, no poder da propaganda e de estratégias ligadas a isso. Não é assim que Deus quer que o Evangelho se expanda e progrida, mas sim através da proclamação. Você quer ver as fronteiras do reino se expandirem? Só há um jeito. Não é tentando tirar o aplauso do mundo, a aprovação do mundo, ou tentando atrair o mundo com as coisas que ele gosta. Não. A única forma de fazer com que as fronteiras do reino se expandam e o Evangelho progrida é através da proclamação. Proclame o Evangelho. Fale dele às pessoas. Fazendo isso, o Evangelho vai progredir. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês nesta semana. Que Deus os abençoe.